Eu sou a professora Adriana e hoje uma aula super especial para você, conceitos super importantes que vão te ajudar a resolver as questões das atividades 61 e 62. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre anúncio publicitário. Nós já vimos algumas características desse gênero textual e vamos reforçar hoje. Esse anúncio publicitário, ele está falando da doação de sangue, ok? Então vamos lá, o slogan, né? Ele bem enfatiza bastante a questão da doação de sangue. Então todo anúncio publicitário, ele tem um slogan, ele também tem uma argumentação, um motivo, porque eu estou tentando influenciar as pessoas a fazerem isso, então eu tenho que ter uma boa argumentação. Então, salve até 4 vidas com um gesto, doe sangue. Então, eu estou tentando convencer as pessoas de realizar esse ato tão legal que é a doação de sangue. E o logotipo ou a empresa, nesse caso aqui, foi o governo federal e o SUS. Mas se ele fosse um anúncio, por exemplo, publicitário de venda, teria o nome da empresa, o logotipo da empresa, ok? Outro gênero textual legal é o estatuto. E aqui eu trouxe um pedacinho do estatuto do doador. Ó, é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fim de transplante ou terapêutico. Ou seja, eu, dona do meu corpo, eu posso doar alguns órgãos e nós vamos ver quais. Primeiro a gente vai ver as características desse gênero textual, que são os estatutos. Olha lá. Ele tem uma linguagem bem formal e bem objetiva, não pode ter dúvidas do que ele quer dizer, ok? Os verbos estão no presente, olha como é importante a gente conhecer os verbos. E a unidade estrutural, ele é organizado sempre em artigos, em parágrafos, tem essa organização mais formal, muito legal. Principalmente esse, né, que é o Estatuto do Doador. Vamos lá? Lembra que a professora falou sobre a doação de sangue? Então, nós podemos doar órgãos e tecidos. No caso, a doação de sangue a gente pode fazer viva, assim, não vai me trazer nenhum prejuízo. Mas a gente pode doar outras partes do nosso corpo ainda em vida, sem precisar vir a óbito, né? Vários órgãos podem ser doados quando uma pessoa falece, né? Quando ela vem a óbito, quando ela morre, por exemplo, o coração. Mas existem outros órgãos que nós podemos fazer a doação em vida. Vamos ver quais. Esse bonitinho aqui, ó, é o nosso rim. Nós temos 2 rins. Então, todos os órgãos que nós temos duplicados, nós geralmente podemos realizar a doação em vida. Então, esse aqui é o rim. Lindo, né? Apaixonada nesse rim. Temos também o nosso fígado. O nosso fígado, ele é um só. Prof, mas você disse que quando temos 2 a gente pode. E o fígado um só. O fígado, ele se regenera. Olha que órgão lindo e maravilhoso. Ele se regenera, ou seja, ele se reconstrói. Então, se a gente der um pedacinho do nosso fígado, ele com o tempo, ele vai se reconstruir, ok? Lembrando que existem diretrizes para essa doação, tá bom? Geralmente, essa doação é feita entre parentes, pessoas da mesma família, porque tem características muito próximas e evita o processo de rejeição. Mas ela também pode ser feita para pessoas que não são da nossa família, desde que haja compatibilidade, ok? E essa lindeza, ó. Inspira, respire, não pira nesse pulmão lindo. Então, o pulmão, ele pode ser doado um pedacinho, tá? Porque nós precisamos dessa constituição pulmonar para a gente ter uma respiração que faça com que o nosso corpo, o nosso organismo, receba o oxigênio necessário. Muito legal, né? A gente pode contribuir para a vida de muitas pessoas. Doação de órgãos é um assunto muito sério. Que tal discutir um pouco mais com o seu professor? Ou se você está no ensino remoto, discute com seus familiares. Vamos lá? E agora a gente vai falar de outro assunto muito sério. Assim como a doação de órgãos é séria, o trabalho infantil também é, né? Temos um estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem a intenção de promover os cuidados nessa fase da vida, que é a infância e também a adolescência. Muitas vezes, esses direitos eles não são respeitados, por isso que existe uma legislação específica.
e as crianças acabam trabalhando e perdendo muitas oportunidades, ok? Lembrando que a prof está falando de trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. A prof não está falando das atividades domésticas que nós realizamos em casa para ajudar no cotidiano, tá bom? São coisas muito diferentes. E a gente vai ver um pouquinho da distribuição do trabalho infantil no nosso Brasil. E olha, é muito triste. Nós temos cerca de 5.438.000 crianças trabalhando. E quando eu digo trabalho, é aquele trabalho mesmo, onde você não tem oportunidade de estudar, você não tem garantidas questões de saúde. Então é uma questão muito problemática. E nós vemos que em nosso país, em todas as regiões, acontece o trabalho infantil, em menor ou maior escala. Muito problemática essa questão. É outra questão que a gente pode discutir ainda mais. Agora nós vamos ver esse número triste. 5.438.000 crianças que trabalham no nosso país, segundo o último censo, ok? Esse número ele pode ter se modificado. Quando a gente se depara com números tão grandes como este, muitas vezes a gente tem dificuldades de organizar a escrita, né? E também de organizar ele para fazer cálculos, porque tem uma vírgula ali. Professora, como é que eu organizo isso? Então, para a gente organizar e pensar esse número, a gente precisa do apoio do quadro de valor de lugar. Lembra? Ele sempre vai nos acompanhar. Então, tá vendo lá o número que está antes da vírgula? É o 5. Então, eu sei, como eu estou lendo ali 5 milhões, eu sei que ele está lá na classe dos milhões. E ele vai ocupar a primeira casinha que é da unidade, ok? Então, eu colocando o número 5 ali, eu continuo montando o meu número, tá? Com os outros algarismos que aparecem. Então, o 4, 3 e o 8, eles vão ocupar ali as casinhas das milhares. E eu completo o restante com os zeros. E aí eu consigo fazer a leitura, o cálculo adequado desse numeral. As dúvidas sempre aparecem. A prof também tem muitas dúvidas, mas quando você tem o apoio do quadro de valor de lugar, essas dúvidas elas são facilmente diluídas. Lembre-se que você também tem o apoio do seu professor. Tá em casa? Quadro de valor de lugar. Vamos lá? E agora, sua hora. A hora do autor, a hora mais especial. Então, para a atividade 61, na produção de texto, você vai fazer um cartaz publicitário. Lembrando que ele tem que ter o slogan, o argumento, né? Você pode criar um logotipo para você, e aí é livre. Ele tem que ter articulação entre a linguagem verbal e não verbal. Então, o uso da imagem é muito importante, não pode ser qualquer imagem, tem que ser uma imagem que se relacione com o seu cartaz publicitário, né? E você tem que fazer sempre a revisão da escrita. E eu tenho certeza que você vai arrasar. Na atividade 62, você vai criar, tá? Um artigozinho para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um que não existe, que você acha que precisa existir, ok? Então, é fictício e é livre. Use a sua criatividade. Pense no seu interlocutor e a linguagem, essa linguagem formal. O estatuto, todos os estatutos, sejam lá do time de futebol, o estatuto dos doadores, o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, todos eles têm uma linguagem formal. Então você vai precisar fazer a utilização desse tipo de linguagem. A temática, estatuto da criança e do adolescente, direitos das crianças e adolescentes. E faça a revisão da escrita. E nessa aula nós estamos encerrando. Eu amei essa aula porque falamos de assuntos muito interessantes e muito importantes. E você? Eu espero que tenha gostado. Até a próxima!